Começando a mexerica número 3 aqui de dezembro, estou dando os informes sobre como que está sendo lá no galpão. Então a gente está muito, muito feliz que está tendo o pessoal todo fazendo seus turnos. Como é a semana teste, acho que todo mundo está fazendo turno para experimentar, tal, e a gente vai falar sobre isso hoje. Os turnos, né, regulares que a gente precisa mesmo é um turno a cada 28 dias. Pessoas que fazem mais são muito bem-vindas e vai ser muito bom, porque a gente calculou que a gente agora está com 330 pessoas, 320, algo assim, e a gente chegando em 400. Se a gente se dividisse todo mundo igualmente, encaixar bem nos turnos, os turnos teriam no mínimo duas pessoas e no máximo seis. Mas o que a gente quer é com mais pessoas e isso vai ser ótimo. Mas para vocês terem ideia, teve um turno que teve 14 pessoas essa semana, né? Hoje, acho que foi, ou ontem, não lembro. E aí é uma loucura. Aí a gente tá, vamos lá, vamos organizar, tem coisa para fazer, mas às vezes a gente também tá com dificuldade de organizar o que que tem que ser feito, assim. Então a gente está indo aos trancos e barrancos, contando com a compreensão de vocês e contando com o amor de vocês. A gente está sentindo isso de todo mundo que está indo fazer o turno, fazer as compras. Tá muito bacana. É, Então acho que é isso sobre informes mais gerais. E daí a gente vai ter. Tem gente na sala de espera. Nossa, eu tô como no anfitrião ainda aqui. Me Peraí. coloca de co-host, Ai, o sim. Chico, que eu Vou te te ajudo. colocar, Thaís, por favor. Ou eu. Na Pode me anfitrião. colocar também. É que você vai apresentar agora, Hanna, É, então. eu posso ficar, não tem problema. Já, já sou a rainha de ser co-host na vida. Maravilha. A gente vai ter um momento depois de abertura para todo tipo de dúvida que tiver, mas só para vocês saberem, hoje a pauta vai ser a apresentação da Hanna, que é uma das nossas funcionárias e coordenadora do GPT, que é a Gestão de Processos e Turnos, que é esse grupo que está organizando os turnos, e também ela coordena o SGQ, junto com a Denise, né, Hanna? Acho que é. E aí é um grupo que está organizando os processos da GOM para que a gente consiga padronizar tudo certinho. Então, a gente ainda está nesse processo. Então, hoje vai ter a apresentação da Hanna, ali uma meia horinha sobre SGQ e depois uma conversa rápida. E depois a gente já vai para os turnos, que a gente tem que tirar dúvidas e tudo mais para todo mundo entender. Beleza? Então, eu já vou passar a palavra para a Hanna. Hanna, é tudo seu. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou compartilhar a tela aqui. Ah, eu preciso ser. Você me libera, Chico? Permitir, já. Tá, então deixa eu ver aqui. Vou compartilhar a tela de vocês, tá? E explicar um pouquinho o que que a gente tem trabalhado, tá? Então, deixa eu. Apresentação de slides. Beleza. Vocês estão vendo a minha tela? Tá carregando. Carregando. Tá, aqui também tá. Então, vamos esperar um pouquinho. Muito tempo carregando. Carregando ainda, mas tem um mouse seu. Mexe seu mouse, vamos ver se a gente vê ele mexer. A gente vê. Aí, entrou. Vocês estão vendo? Estamos, agora apareceu o Que seu. ótimo. Eu não tô. Ó, aí quando você mudou, tá encarregando. Ah, Aí, Agora foi. apareceu. agora Agora apareceu para apareceu, mim, gente. tá bom? Bom, Boa. pessoal, vamos lá. Vou me apresentar. Acho que todo mundo que já fez seu turno, eu tô vendo várias carinhas conhecidas, já me conheceram, mas vou me apresentar aqui. Eu sou a Hanna, tá? Estou atualmente como coordenadora do GPT e funcionária da GOM, né? GPT é brincando mesmo com o chat, né? É gestão de processos e turnos. Então a gente olha para duas coisas: processos e turnos, né? Então eu sou a nossa equipe, né? Eu estou coordenando uma equipe que está organizando a parte de processos. Os turnos, o Chico depois vai falar, mas o nosso papo hoje é bem GPT, tá? Então, eu tô na frente de um grupo de trabalho, tá bom? A gente tem umas 15 pessoas, 15 a 20, não sei, se alguém do SGQ souber aí, me fala, tá? E é um grupo de pessoal que trabalha um pouco com gestão e também tem um grupo de design, tá? Gente, qual é o objetivo dessa apresentação, tá? Então, imaginem aí se todo mundo chegar na Gomo no seu turno de 3 horas e começar a fazer as coisas do seu jeitinho, né? Pode ser que a gente não tenha a gente não tenha um padrão de qualidade, tá? Então, qual é a ideia, né? É a gente criar procedimentos, tá? Que vão nos ajudar nos turnos. Então, você
vai no turno, né? E você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer naquele turno. Um exemplo que eu estava dando nos nossos tours na Goma esses 2 últimos dias, né? Por exemplo, o turno da manhã é um turno que vai sempre abrir a loja. Então, tem algumas atividades específicas para esse turno, tá? Então, a ideia é a gente conseguir organizar as atividades do turno dentro dos atividades da loja, né? Dentro dos 4 turnos, balanceando, né? Para que ninguém tenha muita demanda, tá? Mas a gente precisa pensar em como todo mundo vai fazer isso, né? Como padronizar isso. E esse aqui, gente, é o manual do sistema de qualidade da Gomo Coop. A gente está chamando de sistema Gomo de qualidade, tá? E aqui a ideia, gente, é cuidar do que é nosso. Essa loja é nossa. E a gente entende que a gente precisa de uma certa padronização para que as coisas ocorram de uma maneira mais simples, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre esse documento. Esse documento é o Manual do Sistema Gomo de Qualidade e ele tem 2 objetivos: treinar novas pessoas cooperantes, que é o que a gente está fazendo hoje, e ele também serve como uma biblioteca para acesso aos documentos do Sistema Gomo de Qualidade, tá? O que que a gente vai falar hoje? O que é o SGQ? Por que é importante implementar o SGQ? Os objetivos, a organização e a biblioteca de POPs, tá? Então, gente, eu acho que eu vou pedir para que vocês coloquem todas as perguntas no chat, e aí no finalzinho a gente vai, eu vou explicando cada um, tá? Espero que fique claro essa minha apresentação. Então, o que é esse tal de SGQ, né? Normalmente nas organizações, o SGQ a gente chama de Sistema de Gestão de Qualidade, tá? Então, é esse sistema que vai organizar como as coisas têm que ser feitas para garantir qualidade. E quando a gente fala aqui em qualidade, a gente está falando bastante em conformidade. Todo mundo fazendo igual, padronização, tá? Então, para nossa cooperativa, a gente escolheu que o nome seria Sistema Gomo de Qualidade, porque é muito mais legal, tá? Então, e o que que é isso, né? É a forma como nós, coletivamente, combinamos e documentamos nossos processos, tá? E o que que é um processo, gente? Uma série de atividades para realizar uma ação. Então, gente, todo dia quando a gente acorda e vai escovar os dentes, a gente tem um processo. Pegar a escova de dente, algumas pessoas molham, bota a pasta de dente, escova os dentes, limpa a escova. Então, isso é um processo, são atividades que ocorrem em sequência para um objetivo final, que no caso aqui da escova de dente é estar com os dentes limpos, tá? Então a ideia aqui é a gente tá combinando e documentando como a gente vai fazer cada um dos processos na GOM, né? Então, pensa no SGQ como um grande acordo, tá? Para garantir que a Gomo entregue de forma consistente o que promete às pessoas cooperantes. Então, quando a gente chega na Goma, a gente espera aqui encontrar uma loja limpa, uma loja com os produtos organizados nas prateleiras, uma loja onde a gente não vai ter o estoque tem que estar organizado para a gente não ter perda. Então, tudo isso é o que a gente prometeu para vocês. E esse aqui é o nosso sistema para garantir que isso vai ser realizado, tá? Isso a gente chama de qualidade, né? Então, essa consistência na entrega dos objetivos a gente chama de qualidade, tá? E aí vem aquele negócio, né? Já pensou como seria a loja se cada um fizer do seu jeito? Será que conseguiríamos entregar um mercado de qualidade, né? Então, essas perguntas que vão orientar aqui o nosso sistema de gomo de qualidade, tá? Participação, gente. A qualidade é responsabilidade de cada pessoa cooperante, tá? Isso não é uma tarefa de um chefe ou de um setor. Na Gomo, todos os círculos e todas as pessoas participam ativamente. Essa é a função, essa é a base da nossa comunidade, né? Então, a responsabilidade é de todo mundo para manter a qualidade dos nossos processos. Cada um de nós, em nossas atividades, tem o poder de prejudicar a qualidade ou melhorar e muito a forma como fazemos as coisas. Tenho certeza que quem já foi na Gomo fazer o seu turno já ficou pensando: nossa, isso aqui eu posso melhorar dessa forma, isso aqui eu posso melhorar dessa forma. E é esse o sentimento mesmo. A gente está sempre melhorando esses processos para eles serem mais fluidos, para eles fazerem mais sentido para mais gente, tá? E a gente acredita no poder do nosso trabalho coletivo, né? Acreditamos
nossa comunidade, tá? Então, participação de todos. Gente, o foco é no processo, não nos erros, tá? Então a gente parte do princípio da confiança, que é o seguinte: todas as pessoas cooperantes fazem o melhor que podem com as condições que têm, tá? Então, gente, se a gente não dá condições para a pessoa fazer a atividade dela, é muito mais difícil fazer aquela atividade. Então a gente está sempre olhando para o que faltou para aquela pessoa fazer aquela atividade ou não errar. Gente, um minutinho que a minha gata tá querendo entrar aqui. E ela vem atrapalhar a nossa reunião. É, e aí, quando dá algo errado, a gente pergunta: o que no processo a gente pode melhorar para que isso não aconteça de novo? E não, né, não nos perguntamos quem é o culpado, tá? Essa é a ideia do SGQ, para que todo mundo possa fazer seu turno, fazendo a coisa certa, com confiança, tá? Entendendo as nossas conexões, a parceria interna, tá? Então, dentro da Gomo, cada turno ou círculo, isso aqui também é dentro dos círculos, tá? De processos. Atua como fornecedor e consumidor de outras atividades. Somos uma verdadeira rede de cooperação. Então, o fornecedor da manhã, por exemplo, perdão, o turno da manhã é fornecedor da limpeza do estoque para o turno da tarde, por exemplo. Se o turno da manhã, que deveria fazer a limpeza do estoque, não fizer, o que vai acontecer com o turno da tarde? Ele vai ficar mais ocupado ou o estoque vai ficar sujo para o próximo dia. E o próximo pessoal do turno vai ter que limpar. Então a gente pode ver as nossos processos dessa forma. A gente sempre tem um fornecedor e um consumidor, tá? Gente, eu tô numa parte mais técnica aqui, mas só para explicar um pouco essa ideia de processo, tá? Se estiver muito chato, desculpa. É, então, não é muito mais agradável trabalhar em um ambiente organizado e limpo? Então, a ideia da gente entender essas conexões é justamente entender que se eu não fizer a minha parte, eu vou estar prejudicando próximo turno. Ou vou estar prejudicando o outro círculo com quem eu estou trabalhando em conjunto, tá? Que mais? E quais são os objetivos, né, desse sistema Gomo de qualidade? São três, gente, principais. Dar mais autonomia aos turnos, tá? Então, padronizar as operações para que cada pessoa cooperante se sinta seguro para tocar o dia a dia sem precisar de supervisão o tempo todo, né? Então, gente, eu tenho certeza que quem foi também aprendeu a fazer um processo, a pessoa toca sem precisar de uma supervisão. Essa é a ideia, tá? Então, a gente propõe, né, ter um número reduzido de funcionárias, né, para diminuir os custos, para ter produtos mais baratos, justamente baseado nisso. Baseado que você vai chegar, você vai saber muito bem onde estão os materiais necessários para fazer aquela sua atividade e você vai fazer. Óbvio, gente, que no começo vai ser muito mais difícil, a gente vai estar juntos ali, até desenvolvendo esse processo, tá? Segundo objetivo, gente, tornar a gestão transparente. Então, a ideia aqui é documentar os processos administrativos e garantir que essa informação seja fácil de achar para toda a comunidade. Então, é, alguém fala assim: ah, eu quero entender como é o processo de compras. Ou a gente está fazendo a gestão de resíduos sólidos da forma correta, eu quero analisar esse documento, tá? Então, a gente está indo de encontro aí com o nosso um dos nossos valores que é transparência, tá? E outra coisa, facilitar a participação, criar critérios claros e ferramenta para que as atividades administrativas, tá? Então aqui eu não estou mais nem falando só do turno, estou falando de atividades administrativas possam ser delegadas e revezadas entre mais pessoas cooperantes, tá? Então hoje, por exemplo, gente, a gente tem as compras e tem basicamente duas ou três pessoas fazendo compras, né? Imagina num futuro onde algumas pessoas vão falar: olha, eu tenho algumas horinhas. Ah, então você pode ficar com o fornecedor tal e a pessoa faz as compras nas horas que ela pode. Vai no turno, porque a gente precisa de gente na loja, mas ela pode ficar algumas horas na sua casa fazendo pedidos para Gon. Então a ideia é a gente poder facilitar essa participação. As pessoas elas terem um manual e elas não ficarem intimidadas de fazer alguma atividade, tá? Que mais? E como a gente vai organizar esses combinados, tá? Então, primeiro nível é o Manual da Qualidade, que é esse documento aqui. Ele explica os nossos objetivos, a importância e a abrangência do sistema, tá? No nível 2, a gente vai ter o procedimento operacional padrão, os POPs, tá? Então, a gente vai cansar de ouvir essa palavra POP, né? E como a goma é pop, o agro nem tanto, acho que faz todo sentido.
tá? Então, o que que esse procedimento operacional padrão ele faz? Ele descreve os processos essenciais para o bom funcionamento da Gomo. Eles apresentam um passo a passo detalhado, garantindo que qualquer pessoa cooperante consiga executar as tarefas com autonomia, confiança e eficiência. E o que que vai ter nesses POPs? Então, eu tenho o processo, por exemplo, limpar o banheiro. Todo mundo tem um banheiro em casa, todo mundo já deve ter limpado um banheiro. Então, vamos pensar no processo de limpar o banheiro. Que informações eu vou ter no POP? Eu vou ter o que eu tenho que fazer, limpar o banheiro. Por que que eu tenho que fazer? Bom, para não ficar sujo. Quem vai fazer isso? A gente vai designar uma pessoa no início do turno para falar: olha, você vai ficar com essa atividade. Quando se faz isso? Qual é o turno? Quantas vezes no turno tem que fazer, tá? Como a gente faz isso e onde isso é feito? Com essas 6 perguntinhas, gente, a gente entende que vocês vão entender como funciona esse processo e o que que tem que ser feito, tá? Então, o nível 2 é o procedimento operacional padrão. O que que a gente tem de procedimento operacional padrão, por exemplo? Manutenção dos equipamentos, limpeza dos equipamentos, limpeza da câmara fria, procedimento de atendimento dos clientes no ponto de venda, recebimento de mercadoria, armazenamento no estoque. Então, tudo isso vão virar POPs, vão virar procedimentos documentados, tá? Para garantir que todo mundo consiga fazer suas atividades com autonomia, confiança e eficiência, tá? No último nível, no nível 3 a gente tem os popinhos. A gente ainda está discutindo sobre esse nome. Eu gosto de popinhos, mas a gente pode pensar em, tá? Que são, gente, documentos de consulta rápido que ficam disponíveis na loja e servem de lembretes para os cooperantes. Então, eu posso ter lá, por exemplo, um encarte para explicar como faz a limpeza do banheiro, só com os pontos principais. Ah, você precisa esfregar isso, 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 isso. Precisa lavar o chão toda a vida? Não, isso aqui é só uma vez por turno, uma vez por mês, por semana? Não, por dia, né? Socorro. Então, isso aí, eu vou ter um topinho, tá? Eles são fáceis de ler e têm o objetivo de ajudar aquelas que precisam ter um suporte rápido ali para lembrar de algum procedimento da rotina de trabalho, tá? Então, a gente espera ter esses popinhos espalhados pela loja, tá? E aí, gente, quem que tá ajudando a gente a fazer esses popinhos? A gente tem uma equipe de design que tá trabalhando nisso, tá? Eles estão ajudando a transformar o que o pessoal de gestão, engenheiros, né, meio bruto, que faz um negócio meio feio, estão transformando em coisas mais palatáveis, coisas mais fáceis de compreensão, tá bom? E esses 6 perguntas, tá, gente? A gente chama em inglês de 5W1H, que é aquelas perguntinhas, né? What, who, when, né? Aquelas perguntinhas com W em inglês. Então, esse método a gente chama de 5W2H, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo, né? De como seria com o crescimento da Gomo, de um 5W2H agora, né? Então, com o crescimento da Goma, precisamos garantir que toda pessoa cooperante tenha autonomia e clareza para tocar o dia a dia. Evitar, cada um faz de um jeito, é essencial para a nossa eficiência e transparência. O quê? Então, vamos criar e documentar nossos combinados de trabalho. Vamos criar o sistema Gomo de qualidade. Por quê? Para dar mais autonomia aos turnos, facilitar a participação de pessoas e garantir que o nosso trabalho seja transparente e melhore um pouquinho a cada dia. Quem que vai fazer isso? Começa com o comitê SGQ, grupo de implantação. Daqui a pouco eu vou chamar todo mundo do SGQ para dar um oi para vocês, né? É só levantar a mãozinha, tá? Então, a gente começa com um grupo de implantação, mas a responsabilidade pela qualidade é de toda pessoa cooperante, em todos os turnos e círculos, tá? Quando? Bom, o processo de implantação começa agora com esse treinamento, tá? E a melhoria contínua, o coração do sistema, acontece sempre. Então, gente, depois a gente vai apresentar para vocês um canal de apresentar melhorias. Ah, eu fui fazer um processo lá, mas eu acho que não tá tão legal dessa forma. Eu acho que se a gente fizesse desse jeito, ia ficar melhor. Então, a gente tem um canal para vocês apontarem melhoria nos processos do dia a dia da loja, tá? E onde? Em todas as operações da Gomo, dos turnos na loja aos processos administrativos, a documentação POPs e manual fica disponível de forma acessível para toda a comunidade. E como? Começa com a criação dos POPs, tá? E popinhos. Depois, os documentos são revisados constantemente como parte do processo de melhoria contínua, tá?
E quem está fazendo esses POPs, gente? É o Comitê SGQ, que daqui a pouco eu chamo para apresentar para você, tá? Aqui a gente tem algumas orientações para elaboração dos documentos, tá? Aqui é mais para quem é do SGQ. Então, mas eu acho que é legal também colocar aqui, né? Então, qualidade não é sobre burocracia ou formalidade excessiva, tá? Nosso sistema precisa ser acessível e de fácil compreensão, não corporativo. Não é a cara da Gomo ter um negócio padronizadão, né? Com a cara de documento que fica na gaveta do corporativo, tá? É um sistema de regras muito rígido, pode acabar desanimando a participação e a própria melhoria contínua. Então, a gente está fazendo POPs que não são muito rígidos para você também poder fazer a sua atividade com a flexibilidade que você vai fazer sentido ou não, tá? E o nosso SGQ deve ser uma ferramenta que ajude e facilite a participação de cada pessoa cooperante, não uma pilha de regras que atrapalha. Vamos juntos fazer isso aí? Então, gente, aqui eu terminei a apresentação, tá? Essa apresentação vai ficar disponível para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho o que que a gente fez, o que a gente tá fazendo, tá? Mas aqui a gente tem a biblioteca do SGQ. Lá no comecinho eu falei para vocês que o objetivo dessa apresentação é ter um treinamento, fazer o treinamento e a biblioteca do SGQ, tá? Então aqui eu tenho todos os POPs relacionados aos processos. Não estão prontos, gente. Aqui é só um exemplo e a ideia é que vocês cliquem aqui e sejam direcionados aos documentos, tá bom? Então, eu vou parar aqui de compartilhar e aí vou olhar para vocês. Gente, como foi? Me deem joinhas, não joinhas, me fala aí um pouquinho se vocês entenderam, se estão com muitas dúvidas, tá? Eu queria só agora falar para vocês o seguinte: o que a gente está fazendo. Beleza, gente. Obrigada. Deu para entender. Então, o que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer. Então, eu vou chamar aqui a Ana Cris para ela falar brevemente, porque a gente já passou quase do tempo. O Chico vai olhar para mim com cara feia. É, chamar a Ana Cris para ela contar um pouco como é que tem sido a participação dela e as etapas que a gente fez. Certo, Ana Cris? Ana Cris é do GPT. A minha Melhor, internet. um minutinho. Quem é do GPT, gente, levanta a mãozinha só para todo mundo saber, né? Então pode levantar a mãozinha, pode levantar a mãozinha virtual, a mãozinha de verdade. Então a gente tá aqui com a Denise, a Leila, quem mais? A Ana Cris e só? Cadê o povo do SGQ? Não sei. Então tá bom. Ana Cris, fala pra gente como é que tá sendo esse processo. E aí depois eu vou pedir pra Leila também contar um pouquinho. Bem rapidinho, gente, porque já passou do tempo. Maravilha. Rapidinho. Eu sou cooperante há um mês, mais ou menos. Já vim acompanhando, assim, um pouco. Ela Opa. tinha falado que Parou, a internet ficou estava sem Tá som. estável. como? Minha internet acho que tá. Oi, Cris. Tá ouvindo a gente? A Cris chegou a falar que estava instável a internet dela. É. Voltou? Cris, Voltou. fecha o seu vídeo. Vamos tentar isso? Para ver se o áudio vem? Será que vai? Vocês estão me ouvindo? Eita, que Sim. ótimo. Agora estamos. Vamos ver, vai lá. Então, bem, sou cooperante há um mês. Quando eu cheguei, muitos dos POPs já estavam é, redigidos. Eu contribuí bastante na Cris, Sumiu a voz de agora novo. cortou a Tá voz, falhando, né? tá falhando. Ai, gente, que pena. Tenta de novo. Então, eu trabalhei bastante com a revisão. Ai, Hum, de novo. Hanna, podemos passar para Leila e a Cris podemos. dar uma olhada lá Cris, Então, foi uma na. forma de me aproximar um pouco do pensamento, do procedimento. Não vai dar, né? Oi, Cris. Às vezes corta e aí volta. A gente vai pedir para É, Leila falar antes e aí isso. você tenta depois. Vamos ver. Tá bom. Leila, conta um pouquinho. Bom, gente, oi, eu sou a Leila, eu sou designer e sou professora de artes, então vocês podem pensar assim, mas o que que ela está fazendo no SGQ? Bom, estou traduzindo todo aquele instrumental técnico necessário, exatamente por essa questão de padronização que a Hannah falou, então precisa ter, tá, dentro das diretrizes, a gente precisa ter tudo mastigadinho ali,
não só por uma questão de confiança nos processos mesmo, e transparência, mas também por uma questão acho que de seriedade mesmo, de expressar essa seriedade, essa consistência mesmo pro público mesmo, né, da gente conseguir ter esse impacto positivo mesmo no que a gente está fazendo. Então, basicamente, na parte de design é fazer essa tradução mesmo nos popinhos, fazer com que seja não só o mais visual possível, mas também o mais dinâmico possível. Eu acho que o que a Hannah falou a respeito da questão da confiança é muito, muito, muito importante, porque é aquilo, né? A gente vai estar em muitas pessoas e muitas vezes a gente vai ter aquele momento que a gente vai olhar e pensar assim, mas eu consigo fazer de outro jeito, dá para fazer isso aqui de um jeito melhor, tal. Eu acho que é importante a gente tentar sempre voltar para os combinados, né? Voltar para aquilo que está colocado ali. E então nesse contexto eu peço também reforço para vocês sempre fazerem uso desse feedback dos processos mesmo, para a gente também ter esse controle, né? E também garantir que os processos da loja sejam o mais dinâmicos possíveis, né? O mais eficientes possíveis e seguros também, principalmente. Acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa. Estou gostando muito de participar no SGQ. Estamos precisando talvez de designers, porque agora a gente vai começar a puxar firme aí. E é isso aí, gente. E eu Obrigada. vou, talvez vocês me vejam, desculpa, só muito rapidinho, me vejam talvez nos turnos aí perguntando, o que você tá achando? Como que tá isso? Como que tá aquilo? E eu também meio de olho para ver como que vocês estão fazendo essa leitura e essa tradução das informações que já estão ali disponíveis. Legal, gente. Obrigada, Leila. Bom, a Cris falou aqui, ó, internet terrível aqui, perdão, acho que não vai rolar mesmo. Mas o que mais fiquei feliz nessa primeira semana de teste foi que, validando com as funcionárias alguns POPs, o que estava ali sistematizado fazia muito sentido na prática. Então, acredito ser uma ferramenta preciosa para o nosso trabalho. É verdade, a Cris tinha me comentado isso, porque a gente tem um POP de manhã, né, a gente dá uma olhada no como é que estão as frutas, né? Dá aquela limpeza. Também quando ela chega, né? Faz aquela limpeza, aquele alface tá mais murchinho, você tira, então faz aquela limpeza. E aí eu falei pra elas, eu falei, gente, fala com a Eli, que a Eli é craque nisso. A Eli é uma das funcionárias, ela já trabalhou no Feira Livre, né? E ela é craque nisso, então fala com ela. E aí a Eli falou, gente, tá muito completo isso, tá muito legal. Então é um feedback muito positivo que a gente recebeu, né? E é isso, gente. A ideia tá sempre melhorando, tá? Então, só dando um resumão aqui do que a gente fez, o que a gente tá fazendo, o que que a gente vai fazer, tá? A gente selecionou os processos mais críticos. O que que a gente entendeu como processos mais críticos? Aqueles que são da loja. Processos que a cada 3 horas as pessoas vão mudar. Então, são processos que precisam estar muito bem esquematizados, tá? Então, esses processos mais críticos, né? A gente fez uma versão um. Cada pessoa, a gente tá com um grupo de acho que é isso, 15 pessoas, 20 pessoas, não sei. Todo dia entra mais um pouquinho. Então, a gente pediu para que uma pessoa elaborasse o procedimento, as pessoas foram atrás de normas necessárias, como é que faz a limpeza de um espaço dessa forma. Então, fomos atrás de normas, tá? Somos 20 gominhos no SGQ, segundo Leila. É isso, tá? Então, as pessoas foram atrás e fizeram a primeira versão. Duas outras pessoas do SGQ também revisaram esse POP e a pessoa que criou pegou todas as coisas e foi colocando. Então, esse POP que a gente tá em mãos agora já passou por 3 pessoas, tá? No mínimo 3 pessoas. E aí, gente, o que que tá rolando agora? Quando a gente está fazendo os turnos, a gente está fazendo esses processos, né? E tem alguns processos que a gente, nossa, eu não tinha pensado que talvez eu tivesse que separar uma caixa em duas, sei lá, tá? Então a gente está vendo, identificando coisas nos processos. Então a gente está agora na etapa de POP em prática, POP na prática, né? Então a gente está acompanhando as operações em loco e vendo nos POPs se os POPs estão bem desenhados, se eles estão escritos corretamente, tá? E fazendo ajustes. Depois disso, vai passar de novo pelo SGQ. A gente vai refazer esses POPs, né? E aí vai ter essa parte de passar pela mão de Leila, que ela vai nos. Leila e a
Helena, né? São as nossas pessoal do design aqui do SGQ. Então a gente vai passar para elas. E qual é a ideia, gente? A ideia é que talvez vocês estão com dúvida, sei lá do que, lá no meio do turno e no futuro, né? Vocês vão apontar o celular, vai ter um QR Code, vocês vão conseguir ver o- um vídeo de como fazer aquela atividade, tá? Então a ideia é a gente ir aprimorando e, de novo, o céu é o limite disso aí, tá? Mas lembrando, qual é o objetivo? É fazer com que vocês consigam fazer esses turnos com autonomia, com tranquilidade, né? Fazer com que todos os processos aconteçam da melhor forma possível, para que a gente tenha uma loja que atenda a gente da melhor forma possível, tá? Então, é nisso que a gente está trabalhando agora. A gente focou nos principais processos, depois a gente vai para os processos administrativos, tá? Que a gente entendeu que não eram os críticos agora, mas eles são muito importantes também pela questão da transparência, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. Acho que é isso. Posso só fazer uma perguntinha? Pode Claro, falar, Dô. Dunia. Gente, eu gosto de trazer para a terra as coisas para ver se ficou claro. Por exemplo, aí eu chego no meu turno amanhã às 8 da manhã e tem o banheiro para limpar. Um exemplo, tá? Não necessariamente seja amanhã. Aí eu vou ver nesse pop onde ele vai estar impresso e vai ser um QR Code. Como é que vai ser isso? Eu ainda não entendi. Se você falou no começo, me perdoa. Tem problema, Dunia. No começo, tá, gente? A gente vai treinar. Esses pops, eles vão estar disponíveis na Tá, Amazon, tá? A gente vai ter treinamento. Não é como vocês vão chegar lá, vão ler um documento. tá Vai bom, ter tá o bom. Boa. treinamento, Uhum, tá? Então, acho que isso é importante dizer. Então, no primeiro turno, a gente vai lá e falar, olha, o banheiro se lava dessa forma, faz isso, faz aquilo. Tá vendo? Tá tudo explicadinho aqui. E aí você tem legal. acesso a esse documento. Quanto mais turnos vocês forem fazendo, mais vai ficar Vira automático. automático, exatamente. Então a gente entende que daqui a pouco você tá lá atendendo um cliente, você fala, poxa, como é que faz mesmo para trocar a tabela de preço? E aí vai ter um popinho ali do seu lado falando tabela de preço T2, né? Aí você já vai saber lá qual é o comandinho para trocar a tabela de preço. Então a gente vai ter algumas fichinhas espalhadas pela loja, tá? Uhum. Próximo dos pontos que fazem sentido. E a gente também vai ter os pops mesmo impressos para você, né? Ah, eu vou estudar agora esse pop aqui e entender como é que eu tenho que fazer esse processo. Legal, o que vai garantir a qualidade, senão cada um vai fazer do seu jeito, né? Se for assim, como você falou lá no começo, aí a gente não tem a qualidade da Gomo, tipo, onde a gente quer chegar. Mais duas perguntinhas. Uma questão é sobre tom de voz. Eu vi que você já tem, né? A gente já tem a identidade da Gomo e tem um tom de voz criado com diretrizes para que todo mundo possa entender como a Gomo fala e falar da mesma forma, sabe? Ou ainda não? Ou está sendo criado no processo, assim? Chico, você responde essa? Duni, acho que não tem um tom de voz exatamente. Por exemplo, no Instagram tem a coisa que a Karina encontrou de falar daquele jeito sobre Que o muito legal mesmo. e que viralize, que tudo mais. Acho que a gente não precisa pensar exatamente em padronizar um tom de voz, as nossas vozes são super plurais, e acho que Uhum, cada pessoa vai encontrar um jeito de falar da Gomo. Mas a gente vai ter, e tem sempre discussão para todo mundo entender do que está falando, para alguém não virar e dar uma informação muito fora, assim, alguma coisa assim. Então, acho que talvez o tom de voz da Gomo, a gente vai achar ele coletivamente ao longo desse processo conversando exato. entre si, se escutando, vendo como que outra pessoa fala sobre a Gomo. E o que a gente tem são as diretrizes de comunicação, que aí tem alguns vocabulários que a gente usa mais, tipo a coisa de não Boa. falar cooperado, cooperada fala cooperante, de não usar o masculino generalizante, mas isso é uma questão de prática que a gente vai fazendo juntas. Legal. Já faz parte, na verdade, do tom de voz essas diretrizes aí. E eu acho muito legal a gente ter sempre em mente que tudo que a gente fizer tem que ser fácil, né? Tem que ser facilitado. Não uma comunicação simplista, mas ela tem que ser para todo mundo entender. E, enfim, isso. E daí eu estava pensando nos pops que precisa ter uma versão em inglês, né? A gente tem falado sobre isso um É, pouco eu pensei de agora aqui. acessibilidade. Vamos entender, porque tem algumas pessoas na Gomo que É, já tem algumas pessoas não talvez em brasileiras, espanhol, vai saber, né? Enfim, coisas para o mas aí outra futuro. conversa. É. Eu não tô Obrigada. achando o botão de levantar a mão Daniel, aqui. quer falar? Oi, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas me surgiu aqui uma ideia com a fala da Hannah, dos treinamentos. Talvez em algum momento a gente possa criar os
cooperantes anjinhos, que um ficaria responsável por treinamento dos mais novos, né? E um ajudaria o outro, então essa parte de treinamento não ficaria encarregado de uma pessoa, mas diluiria nos cooperantes, né? Talvez seja uma ideia interessante. Sim, com certeza ao longo do tempo isso vai acontecer também naturalmente, mas é bem isso, que é, as pessoas vão passando, porque o conhecimento vai ficando cada vez mais coletivizado. Hanna, eu vou só passar para o Franco, que pediu para falar, e depois você finaliza que a gente precisa ir para a segunda pauta, beleza? Tá bom. Franco, fala aí. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar com vocês. Quando vocês estavam falando de comunicação, de tom, né, que não tem e tal, eu tava pensando assim, como que a gente vai lidar com crise, assim, com pessoas que vão chegar lá e falar alguma coisa ruim pra gente, principalmente política, porque eu já fiquei pensando nisso. Eu vi até um post, né, que vocês fizeram, falando, né, a gente não é comunista, a gente não sei o quê, blá blá blá. E que às vezes aqui na região, eu moro aqui do lado do Noroeste, a gente tem muita gente, né, que vai por esse lado, assim. Como que a gente vai lidar com isso? Como que vocês pensaram pra gente tentar pensar aqui? A gente ainda não pensou exatamente nisso, mas a gente já está passando por isso, né? Tanto no Instagram quanto ao vivo. Teve uma pessoa que foi na frente da loja, começou a falar umas groselhas, uns negócios lá, que não acreditava e tudo mais. Acho que a gente não pensou exatamente um discurso fechado, mas fica aí uma coisa para a gente se debruçar sobre nos grupos de trabalho, com certeza, principalmente de comunicação. A gente tem um grupo do Relações, que tem lidado com o Instagram também. A gente também conversou com uma pessoa de Instagram, falou: nunca apaga um post, por exemplo, mas não responde só se tiver alguma coisa mais criminal, né, de crime, mas deixa aquela voz dissonante ali, tudo bem. E tem dado certo no Instagram, né? A gente atingiu hoje 100 mil pessoas. E a ideia é que a gente atinja 100 mil cooperantes. Vamos nesse caminho. Mas a gente acho que leva essa coisa para Relações com certeza, Franco. Ah, é porque eu tô conversando com a Karina, porque eu trabalho com comunicação. Então, assim, eu sempre penso na gestão da crise como uma coisa assim, primeiro porque, né, a gente é cooperado e a gente não quer ter nenhum tipo de problema também de alguém reclamar da nossa cooperativa, né? Então, assim, eu vou pensar nisso também, né? Comecei a ler os documentos, o release e tal. Essa semana eu tive um pouquinho mais de tempo e eu vou começar a ajudar nisso também no que eu puder, tá bom? Ah, legal. Obrigadão. Hanna, quer fechar aí? A gente precisa ir para a próxima pauta. Vamos, gente, é, Tá, eu tô só lendo só os comentários. Algumas pessoas já falaram, eu sou designer, eu posso ajudar com isso. Gente, a gente tá super precisando do que a gente chama de super cooperantes, que são pessoas que, além do seu turno na loja de 3 horas, também topa fazer algumas atividades administrativas, tá? Então a gente vive disso, gente. A gente vive de trabalho voluntário. Até agora tava vivendo de trabalho voluntário, né? Então, quem quiser, por favor, vem falar comigo no WhatsApp. A gente vai introduzindo você no sistema. Tem muito processo ainda para mapear, para desenhar, muito pop para fazer, muito popinho para fazer. E é isso, tá? Então, Chico, passo para você agora. Maravilha, muito obrigado. Então, agora a gente vai para o próximo assunto, que é a questão dos turnos. Então, eu vou abrir a minha tela aqui, só para compartilhar, para a gente ver essa questão dos turnos. Acho que teve uma coisa que a gente acabou fazendo. Vocês estão vendo o meu Fibre? Então, né? Teve uma coisa que a gente Sim. acabou. Ah, peraí, que não é esse daqui, é outro ainda. Deixa eu ver, que é o do Google Chrome, acho que é esse daqui. Chrome. Aqui o Fiber meu, Fiber pessoal. Tem uma coisa que eu acabei mudando agora, porque até uma pessoa falou, tinha aquele painel do cooperante. Aquilo não estava pronto ainda. Eu acho que estava trazendo mais confusão do que clareza da coisa. Então eu só tirei aquilo. Então, atualmente, o que todo mundo tem no Fiber é organograma, estatuto social e ata de assembleia, carta de princípio, diretriz de comunicação, perguntas frequentes, que vai para o site, e as atas das mexericas que a gente está tendo.
E aí, lembrando, quem está no processo de cooperativação ainda, só assinando e tudo mais, geralmente a gente manda o link para criar o Fiverr depois que todo mundo assinou o documento do Authentic e aí rola. Porque se você não tem uma conta no Fiverr, você não consegue marcar um turno. Seu nome não vai aparecer naquela lista lá, tá? Isso é muito importante. Então, tenha um pouco de paciência que no fim do processo a gente libera o login do Fiverr para você criar, beleza? Então, eu vou mostrar aqui. Aí a gente falou. Atualmente, estamos tendo os turnos teste que eu não coloquei aqui ainda no Fiverr geral, mas a gente tem aquele formulário que já as pessoas já estão colocando para marcar, e esse turno teste, como eu falei, é só para a gente organizar de marcar, a pessoa marca se ela quer ir, quanto tempo ela quer ir e tudo mais. Isso não é um turno regular, não está fazendo diferença na questão de se você pode comprar, não pode, como que é. Está ajudando bastante a gente e fazendo a gente entender como lidar com tudo isso. Mas a partir do 6 de janeiro, a gente começa o primeiro ciclo. E aí, não sei se vocês lembram, nas reuniões de cooperativação, aparece o que que é um ciclo. Um ciclo é um período de 28 dias, ou seja, 4 semanas. E o ciclo sempre tem a semana A, B, C e D. Então, dia 6 de janeiro, a gente começa. Eu ainda estou organizando para ver se 6 de janeiro vai ser a semana A ou se a gente vai começar na B por uma questão outra aqui de calendário. Mas a questão é, a gente vai fazer agora a escolha do turno regular. Então, a ideia é que você vai falar a sua disponibilidade para a gente poder montar esse mapa. Como que funciona? Se daqui 5 meses alguém entrar, como que vai ser? A pessoa, não lembro se vocês viram lá no documentário da Park Slope, para quem assistiu, uma pessoa vai lá, esse cooperativa, e ela vê quais turnos tem disponíveis. Então, às vezes ela fala, putz, eu queria muito um turno de sábado de manhã, que é perfeito para mim, e não tem. E aí, lá no caso da Park Slope, eles são muitas pessoas, tem fila de espera, tudo. Se a pessoa não tem aquele horário, horário dos turnos disponíveis, eles falam, olha, ficam na lista de espera e a gente avisa quando liberar, mas por enquanto não tem nenhum outro turno que não sejam esses. O que é diferente para a gente que está começando. A gente tem todos os turnos abertos. Só que, se a gente virasse e falasse, gente, escolham seu turno por dia, assim, certinho. Ah, quero fazer dia 17, e aí vai ser o sábado de manhã, e eu vou todo sábado, então. E é possível que todos os sábados e domingos enchessem. Por quê? Porque pode ter gente que prefere o sábado, mas essa pessoa pode fazer na terça, mas ela prefere no sábado. Só que acontece, tem uma pessoa que só pode no sábado, e a participação dela vai ficar impossível se ela não puder o sábado. Então, essa pessoa da terça nem sabe que essa pessoa do sábado existe, né? Não tem essa comunicação, e ela acaba pegando o lugar dessa pessoa do sábado. E ela poderia ficar na terça, já que ela falou: não, eu posso ficar na terça, já que tem uma pessoa que só pode no sábado. Então, a gente achou uma solução que é esse formulário de alocação de turnos. Daniel, você está com a mão levantada? Eu posso te chamar depois ou é uma dúvida de agora, assim, só para saber? Que aí no final a gente vai ter todas as perguntas. Não, pode chamar depois, não tem problema não. Beleza, perfeito. Bora lá então. Então, a Hannah, que fez a apresentação, ela é engenheira de produção e o trabalho dela, o que ela gosta de fazer, eu gosto de fazer sudoku. A Hannah gosta de organizar pessoas em turnos e logísticas e coisas e problemas, quebra-cabeça de horários, digamos assim. Então, ela propôs a gente fazer o seguinte. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai colocar todas as possibilidades que a gente tem. Não significa, diferente do turno de abertura teste, que vai ser marcado. No turno de abertura teste era marca os que você quer fazer. Agora me mostre as suas possibilidades para que a gente monte um mapa. Então, dia 6 de janeiro é a abertura oficial e a gente pede que vocês coloquem os dias da semana e os períodos que são os melhores para você. E aí a gente vai te alocar em um único turno dentro do ciclo de 28 dias. Então, se você fala que você pode terça de manhã, eu estou olhando aqui, abrir um calendário só para ter uma noção. Então, dia 6 é terça de manhã, dia 13, dia 20, dia 27. Em vez de você falar, eu quero dia 20. Não, a gente vai organizar aqui e ver, ó, então a gente vai colocar dia 13, na terça da semana B, por exemplo, e aí a gente vai mandar esses turnos fazer esse mapa, né? E aí, se você tem disponibilidade para fazer mais de um turno no ciclo, você vai me indicar na parte super cooperantes. E eu já vou chegar também na questão que eu não lembro, acho que a Maria Inês, no começo da reunião, colocou. Então, vamos fazer aqui o processo comigo, tá?
Então, quem que eu sou? Primeiro, como eu falei, se você não está no Fiverr, não tem o seu nome aqui. Se você não, se você criou o seu coisa do Fiverr, mas não colocou o seu nome, vai aparecer o seu e-mail. Eu vou mostrar aqui através do que a gente tem aqui um turno não, um usuário da Gomo, pessoagomo@gmail, que era para testes. O Pessoa Goma, essa pessoa não colocou o nome dela, então ela vai aparecer como Pessoa Goma. Se ela chama Eduardo e escrever Eduardo, não vai aparecer ela de forma alguma. Assim como a gente pode ver, aqui tem o nome de todo mundo, então essa informação é pública, tá, gente? Assim como teve alguém, por exemplo, que coloca o número do CPF, vê lá se você quer colocar esse número. Isso daqui é uma responsabilidade sua. No seu Fiverr, você coloca o nome que você quer que apareça. Tá? Se você quer que apareça um outro sobrenome, um outro nome social, é você que escolhe aqui no caso. Eu sou o Francisco Lima Dalcol mesmo, então eu escrevo Francisco. CPF, eu coloco meu CPF só com números. E aí, para que é isso? Como eu falei da outra vez, às vezes eu posso escrever aqui, né? Fran, e aí apareceu o Henrique Franco, eu não vi, eu coloquei. E eu coloco meu CPF. Quando eu mandar lá, a gente vai ver. Ah, mas o cara, a pessoa falou que é Henrique Franco, mas o CPF dela, ela colocou o outro. Que estranho. Aí a gente vai entrar em contato e tentar entender o que aconteceu. Por quê? Porque o Fiverr, por enquanto, não consegue dizer que sou eu, Chico, que logado no meu perfil, tô preenchendo isso. Então eu tenho que falar para ele quem está preenchendo. E aí, para a gente ter certeza de que não tenha erro, a gente coloca o CPF para o cheque, né? Então, Francisco, meu CPF, todos os turnos que você teria disponibilidade. Então, aqui vai ter período e turno, tá vendo? Não vai ter o dia do mês, vai ter o dia da semana. E isso é agora, vai ser uma vez só. Lá na frente, a gente vai falar, putz, eu quero mudar meu turno regular. Você vai sair desse turno e aí vai ter disponível nos próximos 28 dias os turnos que estão disponíveis e você vai escolher a partir disso. Não vai ter mais isso de montar um mapa a partir da disponibilidade de todo mundo, que seria impossível de fazer. É agora no Start que a gente faz isso. Então eu, Francisco, posso muitos horários, na verdade. Então eu vou colocar, eu tenho gostado de acordar muito cedo para fazer o turno, que aí depois eu fico livre. Então terça, quarta, quinta, 6h15. Sexta, 6h15 eu posso. Sábado e domingo eu não vou pôr, que eu gosto de ir pro rolê. Então, não vou pôr sábado e domingo. E eu sou essa pessoa que tem mais disponível os dias da semana, né? Coloquei terça, quarta, quinta e sexta de manhã. Se ainda eu posso também, terça, 11h15, posso também, 8h45, posso também, quarta, 8h45 também posso, das quinta, 8h45, sexta, 8h45 posso. Pode colocar todas as possibilidades que você puder, tá? E aí a nossa loja abre no dia 6. A gente sabe que as pessoas viajam. Então, por exemplo, eu vou estar viajando e agora, né, em janeiro, eu só vou voltar no dia 12. Eu colocaria lá dia 12 para a gente saber que, apesar de você poder na terça-feira, eu não vou colocar você na terça dia 6, porque você não pode a partir do dia 12, entendeu? Eu posso, porque eu chego no dia 4 de viagem. Então, eu vou colocar a partir do dia 4. Super cooperante. E aí a questão da Maria Inês. Então, você gostaria de fazer mais de um turno dentro dos 28 dias? Ah, eu quero. Eu posso fazer um semanal. Pode me colocar toda semana. Aqui a gente vai te alocar em um turno regular e aí a gente vai criar turnos extras para você a partir do que você falou, para esse ciclo. Então você não está se comprometendo para o resto de sempre ser fazer sempre semanal. A gente vai criar até que você fale, olha, agora eu não estou podendo mais fazer o turno semanal. Eu vou ficar só com o meu turno regular. Ou lá na frente você fala, gente, eu estou querendo fazer turnos a mais. Aí lá na frente vai ser aquele esquema de você marca um turno avulso a mais. Você não vai falar para a gente que você pode terça e eu vou te colocar, porque senão fica muita demanda para a gente fazer. E o objetivo é que cada vez mais tenha autonomia. Por isso que lá na frente também, quando tiverem as trocas vão ser feitas por vocês dentro do sistema. Não é eu mando lá no grupão, né? Tipo, gente, eu tenho um turno dia tal, queria trocar com alguém. Isso é muito pouco eficiente, porque vai passar um monte de mensagem, ninguém vai ver aquilo e você não vai conseguir trocar. Então, vai ter um sistema dentro do Fiverr também de formulário. Então, continuando aqui, eu posso semanal, e isso não é um compromisso que eu estou absorvendo para o resto. Considera que a gente está contando com você ali para janeiro, então, semanal. E aí depois a gente vai entendendo quem se mantém, quem não.
Você tem alguma limitação física? Se sim, descreva abaixo. Eu tô com uma bursitezinha no ombro esquerdo. Bursite no ombro esquerdo. Ombro esquerdo. Não posso levantar muito peso. Muito peso. É bom saber. Mas consigo, mas consigo levantar um pouco. Sei lá. Aí você escreve o jeito que for que a gente vai entender. Observações. Aqui, pensa bem antes de escrever, porque lembra que nós vamos ter resposta de, se tudo der certo, 333 pessoas. 333 pessoas que falam que vão viajar no dia de janeiro, né? Eu consigo, com os dados, fazer um calendário com isso. Mas se é observação, 333 observações, mesmo se eu jogar no chat GPT, ele não vai ser tão saber fazer a coisa toda. Ele já está sabendo muito bem, mas ele não vai saber fazer tanta coisa. E não vamos confiar no chat GPT, na inteligência artificial ainda, até porque ela não está nas mãos de pessoas que a gente confia, né? Ela é muito maravilhosa, mas ela tem que ser alimentada de outras formas. Então, pensa bem antes de escrever no observações. Veja se é uma coisa necessária mesmo que você tem que falar. Por exemplo, eu volto no dia 4 de janeiro, mas aí eu já viajo no dia 20 de janeiro. Entendi. Então você tem um negócio ali. Pode ser. Mas pensa bem, a gente pede que você pense com carinho para não virem 336 observações, que aí vai ser difícil. A Hannah ali está fazendo assim, porque é ela que vai fazer esse trabalho. E a ideia é que a gente faça essa resposta aqui. Então eu não vou colocar observações, vou colocar o submit. E acabou. Obrigado. E aí, ó, até o dia 31 de dezembro, a gente vai te avisar qual vai ser o seu turno do primeiro ciclo. E, consequentemente, quais vão ser todos os seus próximos turnos, né? Você não vai receber e-mail de confirmação desse daqui. A gente não criou essa automação. A gente pode criar depois, vai ter a resposta. Olha, a partir do que você colocou, a gente. Na verdade, eu acho que eu vou criar uma automação sim, para vocês receberem. Quem já fez e não recebeu, eu vou mandar depois, tá? Não tem problema isso. Então, vocês vão receber um e-mail de confirmação assim que eu criar essa automação. Calma, que eu estou muito louco com a coisa da loja ainda. E aí, a ideia é que a gente colha esses dados, essas respostas, até o domingo, dia 21 de dezembro, tá? Porque para a Hannah ter tempo hábil entre 21 e 31, menos até se ela puder, né? De conseguir organizar isso. Porque a gente sabe que as pessoas também têm que organizar a sua vida em janeiro. Tudo isso daqui é conversável? Mas o mínimo possível conversável, mais eficiente a gente fica. Quanto mais a gente conseguir pelo sistema, não tenho tantas coisas, tantos problemas, melhor. Mas se você tem um problema, alguma coisa que aconteceu extraordinária, aí você manda no gomocoop.turnos@gmail.com. O gomocoop@gmail.com está recebendo trocentos e-mails de todos os lugares. Então a gente está criando e-mails para a gente poder setorizar. Então tudo que tiver a ver com turno, você vai mandar no gomocoop.turnos@gmail.com. Beleza? E agora a gente vai para a parte das perguntas e como é o nome disso, gente? Reações também. Então eu vou interromper o compartilhamento e vou olhar ali no chat o que está rolando. Vamos ver. Eu só posso aos sábados ou domingos. Bom que pensaram nisso. Legal, Márcia, exatamente. Depois de feito, posso mudar até dia 21? Pode, a gente vai se reorganizar aqui. A ideia é que, Lígia, a gente vai te colocar no lugar e aí a gente conversa com você depois. Tipo isso, sabe? Mas a ideia no dia 21, você falou que pode, nesses períodos, coloca os períodos que você vai ter mais certeza que você pode. Não coloca período que, talvez eu possa se eu me organizar de quarta de manhã. Vamos primeiro tentar com os períodos que as pessoas sabem que podem. E aí, se lá no dia 31 você recebe e você fala, nossa, esse dia é impossível para mim, acabou caindo num lugar assim, aí você manda um e-mail para a gente, tá bom? A gente vai entendendo juntos. Eu já preenchi, posso editar para complementar? Madalena, não dá para editar. O que você pode é preencher de novo e coloca o que você já preencheu mais as outras coisas e a gente vai sempre deletar o antigo. A gente vai sempre considerar o novo. Então não complementa. Quando você for responder de novo, responde tudo que você respondeu, mais o que você quer responder a mais, tá bom? Porque a gente vai deletar as respostas antigas se tiverem duas. Mesma coisa para Consuelo. Eu só posso durante a semana. Maravilha, Cris, isso é muito bom. Eu já recebi o e-mail para dar essa informação de turno. Isso, recebeu o e-mail para dar essa informação. E aí, quando você der essa informação, a ideia é que você vai receber uma confirmação. Olha, recebemos as suas datas disponíveis, você colocou terça de manhã, biribiri, bora, biribiri.
Maria Inês, posso começar no começo de janeiro e dar uma parada para viajar no dia 19, ou é melhor começar depois da viagem? Não, a gente precisa de janeiro. Mas eu acho que a Hanna pode falar mais sobre isso, que eu estou respondendo um monte de coisa aqui, eu vou passar para a Hanna. Aí ela vai respondendo as perguntas. Gente, o cérebro vai assim atrofiando no final do dia. Então a gente dá um socorro para as pessoas. Eu sei que o Chico já tá exausto aí. O que eu ia falar, Marinês, é que quanto mais disponibilidade você der, mais fácil vai ser de ajustar isso. Então, se você pode no começo do mês, você pode no finalzinho do mês, bota lá que vai ser mais fácil da gente organizar, tá? Nas limitações, gente, eu acho importante dizer que quase todo turno vai ter atividades, né, que são mais de baixo impacto, tá? Então, a ideia é que vocês também se organizem nos turnos, tá? Então, assim, eu tenho, sei lá, eu tenho uma coisa muito grave que eu vou ficar sentada. Só posso ficar sentada, né? Ou sou uma pessoa PCD, vou ficar sentada. Então, a gente entende que você vai ficar no caixa, por exemplo, né? Mas essa organização, ela vai ser feita, a não ser que tenha muitas pessoas nessa situação e todas tenham escolhido o mesmo turno. Aí a gente vai ter um problema. Mas eu acredito que dá para você, o próprio pessoal do turno se organizar nisso, tá? Então é isso. O que mais? Chico, para quem não tem uma agenda fixa de trabalho portanto, cada semana tem horário diferente, qual seria a instrução, Leandro? Vamos lá. Isso daí é para o primeiro turno. Então, primeiro, vê assim, cada semana tem horários diferentes. Acho que você coloca isso. Gente, lá nas observações, cada semana eu tenho horários diferentes. Coloquei aqui alguns que rola. Pensa quando você geralmente consegue ali em janeiro. E aí mais para frente vai ter variação tudo, aí a gente vai tentar fazendo as trocas. Mais para frente, com a gente entendendo como as coisas funcionam, trazendo mais gente para a cooperativa, garantindo esses turnos regulares, a gente começa a abrir turno avulso, que é um sistema diferente, mas isso é lá na frente, tá? Um sistema que você tem a responsabilidade de marcar o seu turno a cada 28 dias. E aí é bem mais autônomo e você tem que ser mais organizado. Mas isso é mais para frente. Por agora, marca esses. Fala lá na observações se você já souber qual semana você vai estar mais fora, não sei o quê. E aí a gente vai levar isso em consideração. E aí, no dia 31 de dezembro, você recebeu, seu turno ficou pro dia tal. Você fala, não consigo. Manda um e-mail pra gente, que aí a gente vai tentar organizar. Márcia, preciso sair, muito boa reunião. Sábado e domingo estarei no turno da manhã e com minha listinha de compras até lá. Boa noite. Boa noite, Márcia, muito obrigado. Aliás, todas as pessoas, acabar também com o mito de que é perigoso sentar em banheiro público. Ideia para ter no banheiro, sugestão de pessoas com pipi fazerem xixi sentadas. Rolou esse. Acho muito importante, isso é uma placa, né? Nenhum pop que não precisa explicar como é que faz isso, né? Pelo amor de Deus. Vou passar pro Daniel, só porque ele tá com a mão levantada desde de antes. Aí a Tá. gente fala mais, Hanna. Valeu, obrigado. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Eu já marquei o turno de abertura teste, né, para segunda-feira agora. Até recebi o e-mail agora para confirmar. Marquei na segunda, mas amanhã eu tenho alguma disponibilidade. Eu só não sei qual horário eu vou estar livre. Aí a minha pergunta é: posso ir mesmo assim para ajudar em alguma coisa ou só se marcar? Olha, a gente tem tentado pedir para marcar, porque às vezes o turno tá no meio, né? Quando o turno começa, a gente faz um check-in, junta todo mundo, a linha. Então, se você chega às vezes no meio do turno, pode ser que fique um pouco confuso. O que eu diria é, vai para fazer compra, por exemplo, sentir, e aí você pode sentir na hora, mas o que a gente prefere é que avise que vai. Porque senão a gente não consegue se organizar tanto. Tipo, se aparecerem 25 pessoas, a gente não tem tarefa para dar para as pessoas. E as pessoas vão ficar meio sem fazer nada. E isso pode ser ruim, entendeu? Então, Mas mesmo se não fosse, mesmo se fosse para acompanhar, mesmo que nesse caso, não tenho o que fazer porque já está tudo ocupado, já vocês estão se organizados, mas eu poderia acompanhar a tarefa até para entender o processo e tal, poderia? pode, porque é isso. Você pode estar lá o quanto você quiser, porque você é cooperante. Você pode estar lá para comprar, você pode estar lá para, né, para ficar lá. O que a gente só pede é daí que para organizar. Quando for fazer alguma coisa, tipo, tá junto com alguém e tudo mais, para não sair fazendo alguma coisa sozinho. É mais isso. Sim, perfeito. A segunda pergunta as funções dos turnos, elas são fixas ou cada turno a gente pode ter funções diferentes? A Hannah pode falar sobre isso. Tá.
Daniel, em alguns turnos específicos, a gente tem atividades que precisam ser feitas. Por exemplo, o turno da manhã é recebimento de mercadoria e expor o FLV, frutas, legumes e verduras, que ficaram na câmara fria, que dormiram na câmara fria. Então, sempre nesse turno vai ter que ter essa atividade, tá? O que a gente está pensando? Todos os processos que existem, né? A gente está tentando nivelar para que todos os turnos tenham uma carga de trabalho igual, tá? Então, esse primeiro turno, por exemplo, que é um turno que tem muita atividade, não vai ter limpeza do banheiro, por exemplo, ou limpeza do estoque. A limpeza do banheiro e do estoque provavelmente vai ficar para o segundo turno, que é um segundo turno que tem menos recebimento, que não tem essa parte de alocação, recolocar o FLV que estava na câmara fria para exposição. Então, cada turno vai ter características específicas daquele turno. A gente ainda não tem isso escrito num papel. A gente está nessa semana teste testando isso, tentando entender em que momento faz mais sentido cada uma das atividades, tá? Mas isso vai ter. E aí, entre vocês no turno, tá? A ideia é que vocês se organizem, né? Então pode ter uma pessoa no turno e falar assim, cara, todo mês eu venho aqui, eu quero lavar o banheiro. Beleza, vai lavar o banheiro todo mês. Você combina com o seu pessoal do seu turno. E a ideia é que vocês tenham uma recorrência, né? Todo turno, todo mês, vocês vão encontrar aquele mesmo grupinho de pessoas, tá? Então, vocês vão se conversando. Ai, gente, eu lavei o banheiro no mês passado, quero de novo, não. Quero ficar reposição de mercadoria. Então vocês se organizam, tá? Tudo bem, Daniel? Vou só. A Silvia, acho que ela quer contar o caso dela hoje, porque ela fez exatamente isso que o Chico sugeriu. Mas deixa eu só finalizar. Queria só dar mais uma observação. Gente, se vocês quiserem, por exemplo, eu não quero fazer. Eu quero ser super cooperante, eu quero fazer mais de um turno, mas eu quero fazer sequencial, por exemplo. Eu quero fazer. Eu consigo tirar quarta-feira, a manhã inteira. Então, eu vou fazer os dois turnos da manhã, por exemplo. Vocês podem colocar isso na observação também, tá? Então, você pode fazer toda terça-feira quinzenalmente, ou terça-feira amanhã, 2 turnos seguidos, tá? Então, fica aí melhor. Eu sei que tem gente que vem de muito longe, e às vezes isso faz mais sentido do que vir picadinho em várias semanas, tá? Silvia. Bom, é o seguinte, eu não recebi o e-mail de confirmação do meu turno de agora. Mas Eu até do olhei turno, agora de novo, não do turno de recebi. abertura teste ou do de janeiro? Isso, da abertura Vou teste, ver aqui. tá? Isso é uma coisa. Outra, a gente vai usar copo de vidro no administrativo? Eu tenho 6 copos de vidro numa caixa que eu poderia doar. Porque para administrativo fica lá em cima, a pessoa usa e lava, tá? Outra coisa, eu tenho uma cadeira de escritório antiga, velha, ela não é nova, mas ela é uma cadeira de escritório. Posso doar? Tá, tá Se bom. você conseguir levar lá na Gomo, seria Não, maravilhoso. claro, tá? Tem que ser o pacote completo, apesar de eu não ter carro. Se alguém Obrigado. tiver carro e quiser pegar na Barra Funda, Aí, dá para combinar, total. eu escrevo no grupo. Massa. Ricardo? Eu só queria fazer uma colocação aí. A Hanna estava falando, né, que o turno da manhã tem muito essa coisa de colocar o material para expor, para vender, tudo, e que provavelmente no turno da tarde, então, teria limpeza de banheiro. Eu acho interessante, não sei, eu estou falando, a gente tem um banheiro para todo mundo. E assim, se o turno da tarde lava, aí usa, vai embora, toda vez que o turno da manhã chegar, o banheiro vai estar sujo, né? Então, acho assim, o banheiro ele tem que ser limpo por turnos. O turno da manhã entrega para o turno da tarde limpo, o turno da tarde entrega para amanhã limpo. Eu acho que a gente tem que pensar nos POPs aí, né, nos procedimentos operacionais padrão, isso daí é fundamental, assim, né, meu? Vai estar girando um monte de gente. Acho que é importante a gente pensar nisso. Não que não tenham outros serviços para fazer, sim, claro, tem. E agora eu me vejo falando desse banheiro, que eu adotei esse banheiro, meu Deus do céu. Agora eu estou pensando na limpeza do banheiro. Mas eu acho importante a gente pensar nisso. Os turnos entregarem o banheiro limpo, tá? Isso é um detalhe só.
Boa. Acho que isso a gente vai entender também com o dia a dia, né? E vamos entender o que que é de cada turno de fato, né? Acho que a gente ainda não conseguiu fazer abertura de caixa oficial. É uma coisa que sempre vai ter. Outras coisas de alinhamento. Então a gente está entendendo e concordo, Ricardo. A gente vai ter pelo menos uma manutenção do banheiro. Acho que sim, o lance é nem todo turno precisa jogar um balde e esfregar loucamente, mas sim. E também a gente conta que todas as pessoas cooperantes quando usam o banheiro, depois, né? Tipo, deixa bonitinho assim. Mas claro, a gente tem que organizar isso juntos. A Paula quer fazer a observação e não tá achando a mãozinha. Já pode falar, Paula, fala direto. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, muito, muito contente de estar participando na Mexerica. A minha formação é da área da saúde, mas hoje eu não trabalho mais, eu só fiquei preocupada em relação às caixas de papelão. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um grande problema com aquelas baratinhas pequenininhas que vem na caixa de papelão, que são chamadas aquelas baratas germânicas. Então, eu não sei se vocês têm, porque vem muito em caixa de papelão essas baratinhas, né? E o meu receio é dar uma infestação ali. E eu queria só fazer essa observação para vocês dar uma pesquisada a respeito, porque o correto nem a gente trazer caixa de papelão, principalmente supermercado, lugares desconhecidos, para casa, né? Então eu fiquei só para colocar essa observação aqui para vocês. Tá, deixa eu responder essa. Paula, a gente já fez a detetização lá, tá? A gente tem um POP de serviço de manutenção, né, desse tipo de serviço. É obrigatório ter a detetização. Mas o que a Paula tá falando aqui, gente, é que a gente separou algumas caixas para o pessoal levar, né? Porque a gente não tem sacolas. Isso é legal também de dizer bem claro aqui, quem for fazer as compras lá e vamos fazer compras lá, tá? Levem as suas sacolinhas retornáveis ou sacola de plástico, né? E aí o que a gente fez hoje foi disponibilizar esses papelões, caixinhas de papelão que vem, né, do fornecedor e a gente disponibilizou lá para você botar o seu produto, né? Então, Paula, vou dar uma pesquisada sobre isso. Se você puder também dar uma pesquisada sobre isso e contar pra gente qual seria a melhor prática para armazenar esses papelões para que as pessoas possam usar eles, tá? Então, acho que é isso. Correto é não usar, Então, não usar. Então, tá bom. mas Então, vamos pesquisar. vamos ficar com as caixinhas, vamos ficar a gente precisa de que vocês levem, né? Seria muito bom as sacolinhas de papel, sacolas de plástico que vocês têm em casa. Então, isso é muito importante. Ou sacola retornável, né? Eu sempre vou pro mercado, eu vou levar minha sacola retornável. Hanna, será que não vale criar um post no Instagram, uma coisa, bater, sabe? Postar mais vezes, lá a partir de janeiro, eu acho, né? Dessa importância da sacolinha mesmo, porque tem essa coisa da legislação, com as de plástico e tal, e aí daí a goma a gente não vai usar. Então, acho que talvez vale criar alguns posts sobre isso, bem legais, assim, para lembrar, né? Para ficar fixo, assim, que, né? Embora vai ter alguma sacola a partir de janeiro dessas retornáveis? Já ou não? A gente não tá com planos ainda, não, gente. Eu não sei, Chico. A gente vai fazer para O que eu vi é pro, como chama? a campanha de financiamento, né? A Isso. prefeitura teve pessoas que compraram aquela sacolona, né? É. Mas a gente pode, tendo interesse, a gente pode produzir mais também e vender, com certeza. Não, foi aí que eu lembrei por causa disso. Dunia, outra coisa que eu já vou lembrando aqui, que vale um post também, tragam o seu copinho, tragam sua garrafinha, para a gente não ficar usando copo plástico, né? Então, isso também é legal. Mas, boa, vamos falar ali com o pessoal de Ô, relações para fazer isso. A Leila, depois a Silvia, pode ser? E aí, Maria Inês, você tá com não, o... sabe o que que é? Eu tô querendo falar porque eu tô na rua já, eu já saí de casa, eu tive que Tá. parar. Mas eu não queria fechar, eu só quero fazer uma pergunta. Ficou só uma coisa confusa. Eu já fiz aquilo e não pode editar, já coloquei observação, já coloquei tudo. Eu já preenchi lá aquilo tudo. E com esse negócio de poder ter uma mudança, como é que eu faço para fazer alguma mudança, já que não pode editar?
refaz o formulário. Você clica de novo, faz um novo. Ah, dá para fazer de novo? Dá. Ah, então tá bom. A gente Não é, exclui os é antigos. porque é só para facilitar. Pô, eu não tenho esse problema de horário tão rígido. Então, o que eu quero deixar lá é que se alguém precisar, sabe, se o meu horário for mais útil para alguém, para mim também não faz muita diferença. Então, eu posso colocar isso lá na observação, né? Você marca todos os turnos que você puder. Então, se você tem Tá. bastante flexibilidade, marca tudo. Marca Ah, vários então tá turnos. bom. Tá. Tá Então bom? tá. Tá legal, então. É porque eu vou sair, tá? Porque eu já tô até Tá na rua. bom. Valeu, Beleza. obrigada, viu? Tá Tchau. bom. Gente, xícara até 8h30 ou até as 8? Ah, 8h30. Então a Oito gente e ainda meia, tá tá dentro do certo. horário. Então, pode continuar. Leila. Só rapidinho, eu acho que melhor do que o Instagram, no momento talvez, seria colocar esses dois avisos que parece que são mais de, sei lá, de logística das compras dos cooperantes, mandar talvez no grupo de avisos, fazer duas artezinhas, de repente, leve sua sacolinha e leve seu copinho e sua garrafa d'água, não esqueça, blá blá. Eu acho que talvez seja uma comunicação, porque eu, por exemplo, tô no Instagram assim, de vez em nunca, cada vez menos, se tudo der certo. E eu acho que o canal de avisos no WhatsApp acaba sendo talvez mais dinâmico. Eu acho que era só isso mesmo, porque eu acho que são dois avisos importantes até para acostumar já desde esse primeiro momento aí dos turnos. Perfeito. Silvia? Uma sugestão rapidinha. Da gente ter uma caixa na entrada da goma ou na saída com sacolas de pano. Eu não uso sacola plástica, eu também ando com a minha garrafinha térmica, mas eu tenho muita sacola porque eu ganho muita sacola, por exemplo. Acho que um monte de gente que deve ganhar. Então, uma caixa onde você pode doar uma sacola que você tenha extra. Então, a pessoa esqueceu, vai lá e pega uma e leva. Fazer uma coisa assim. Perfeito, então leva. A gente está pedindo para o pessoal levar sacola de papel, porque é mais fácil, mas se você tem de plástico também, sacola Não, eu tenho de retornável, pano, eu não de tenho de pano, plástico, eu vou perdão, de pano, de pano. Se né? você tem de pano retornável em casa Tá. e pode levar, leva também, que é super bem-vindo, tá? Alguém perguntou aqui se com a venda do público, né, a partir de janeiro, a gente vai ter sacolinha de plástico. A gente decidiu que não, tá? Então, pelo menos por enquanto, não vai existir isso. Não faz sentido com os nossos valores, né? Vamos combinar. Então não vai ter. Aí, se assim eu tiver muita dificuldade, né? Aí não sei. Depois a gente muda de plano se for necessário, mas a gente espera que não, tá? O que mais tem aqui? Gosto muito dessa ideia, sou colecionadora de eco bag. A Sueli tá com a mão levantada? Pode Sueli, falar. Tá mutada, Sueli? Ai, não, Não, é a é outra a Sueli. outra a outra, Sueli. tá. Se você quiser falar também, Sueli. Não, tranquilo, desculpa. Vai lá, normal. No celular às vezes é difícil, Sueli. Acha o zoom aí e aí desmuta. Ainda tá mutado. Tem um microfoninho aí no zoom. A gente consegue desmutar ela, eu acho. Ô, Ah, Chico, eu peço para ativar som. Vê se foi aí. Apareceu alguma coisa para você aí? Eu tô Hum, clicando aqui, pedir para ativação. Não consigo abrir deliberadamente. não, tem que pedir. É, Sueli, quer escrever no chat? não estamos te ouvindo ainda. Tá fechado o microfone. Aí, abriu. Legal. Aí, É, eu escrevi aqui, se não é o caso da gente pegar umas sacolas retornáveis e imprimir o logo da Gomo e deixar lá para venda. a gente está considerando isso. A gente vai produzir algumas sacolas escrito Gomo Coop, que é para benfeitoria. E aí, se tiver mais interesse, a gente vê que tem essa saída, faz todo sentido ter as nossas sacolinhas eco bags com o Gomo Coop, até porque é uma divulgação, claro. Não é? Porque você compra isso ali no Brás, manda imprimir no Brás, onde é mais barato, né? Uhum. E salva as pessoas que vão sem sacola. Isso vai Sim, virar uma cultura e serve para divulgação da Gomo. boa, boa.
tá bom? Obrigado. Até vender Fala. canecas também, vender copinhos, pensar Ela- nisso. Eu acho que a gente vai vendo o que que tem interesse. E aí o legal da gente ser uma grande comunidade é que a gente pode fazer um levantamento de interesse, começar a perguntar para as pessoas nossas mesmos, tipo, gente, se a gente fizer um pedido de canecas, quem entrar e conseguir uma caneca por R$ 30, 20, não sei quanto, 20, quem toparia? E aí todo mundo, papum, é praticamente, né, o princípio da cooperativa de consumo. Você já sabe que as pessoas querem todas consumir a mesma coisa, você vai e faz a compra mais barata. E já ajuda quem for, porque, por exemplo, eu frequento um local, chama Hum. Uma Paz, talvez as pessoas conheçam, né? E lá não se pode, eles não dão copo descartável para Ah, ninguém. sim, sim, E aí a gente esquece, geralmente a gente esquece a caneca e o copo, faz o quê? Fica com sede. sim, Se acontecer isso na Goma, já é um produto mais à venda. E não é só um produto, é uma divulgação. É para a coisa expandir e chegar aos 100 mil, sabe? sim. Vamos lá. Porque se alguém vê esse produto na mão de alguém, ele vai puxar assunto sobre, nossa, onde você conseguiu isso? Né? Esse tipo de mercado, que legal. É Perfeito. isso, tá? Obrigado, Sueli. Obrigada. Vou passar Nada. para o Henrique para a gente fechar a mexerica e ir organizando, porque a galera tem que sair. Vamos lá, Henrique, pode falar. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem? Ouvimos, pode falar. Boa noite, Chico. Boa noite a todos. Puxando esse gancho aí da demanda dos produtos, né? O pessoal já comentou de camisetas, as eco bags, né? Eu me lembro que foi falado sobre a demanda dos produtos mesmo, né? Dos itens no mercado. Isso vai ser feito por uma plataforma? Como isso vai acontecer no decorrer? Então, o que a gente foi entendendo com todas as cooperativas que a gente estudou é que o interesse das pessoas pelas compras vai se dar na venda, de fato, né? Mas a gente tem também o formulário de sugestão de produtos. E isso está disponível lá no Fiber de todo mundo, tem ali formulários, sugestão de produto. Porque às vezes tem algum produto que a gente nem sabe e muita gente pode se interessar, então todo mundo pode sugerir o produto. A gente pede só que coloque a marca, coloque qual. O produto que é. Mas essa questão do que a cooperativa quer consumir também vai se espelhar nas próprias vendas, né? Se a gente coloca na gôndola algum, sei lá, o refrigerante Wei, aquele que é diferente, por exemplo, e não tem venda, não tem por que a gente deixar muito o Wei ali. Ou se a gente coloca uma coisa, eu gosto de um exemplo interessante que tem uma cooperativa da Alemanha que tinha uma das cooperantes que produzia roupas e ela falou, poderia colocar? Eles falaram, olha, faz sentido. O grupo de compras dele falou, vai, vamos experimentar. Então, um carregamento das roupas, meio consignado, não sei como é que eles fizeram. E aí foi uma gondolinha lá. E deu muito certo, teve muita saída, principalmente as meias. Aí eles começaram a vender meias que a menina fazia e conseguiram aí encontrar um produto diferente que tinha esse interesse. Mas nesse caso não foi porque alguém queria comprar e falou, vamos vender. Foi porque alguém queria vender, falou, pode. Aí o grupo falou, faz sentido, vamos experimentar. E aí a galera comprou. Então, a ação de comprar o produto em si é o que vai mostrar o que você tem interesse. Mas tem esse formulário de sugestão de produtos. É No isso. Fiber mesmo, né? Isso, no Fiverr. Legal. Muito obrigado, valeu. Valeu, Henrique. Tem mais alguma coisa no chat? A Acho que sugestão de só, produto. só para complementar o Henrique, né? A gente, eu não sei de onde que era você é, Henrique, mas do jeito que você falou aí, eu tô imaginando. Mas a gente vai usar os dados do da venda, né, para fazer as compras, tá? Então a gente vai ter uma gestão de estoque aí para garantir que todo mundo vai sair com o carrinho cheio e que a gente vai comprar o que se vende, né? Essa é a ideia da nossa. É assim que a gente vai conseguir eficiência e conseguir manter o nosso espaço, né? Só comprando aquilo que a gente vai conseguir vender para nós mesmos. Então, tá fácil. Acho que é isso. Legal, gente. Acho que a gente pode finalizar a nossa mexerica, então, pela questão do horário, são 8h30. Muito satisfeito, fiquei muito feliz com a mexerica super cheia. É, E aí ela vai ficar, então, gravada e disponível para todo mundo que quiser rever ou quem não assistiu quiser assistir.
Vamos aumentar a nossa comunidade cada vez mais. Agora eu sinto, né, que vai ter algumas pessoas que vão se cooperativar, por exemplo, hoje, porque está tendo o último boas-vindas do ano, e a gente vai retomar os boas-vindas ali no começo de janeiro. Então, eu imagino que ali em janeiro a gente vai estar com umas 350 pessoas, que é quase exatamente o que a gente queria, que era 400. Então, a gente está muito satisfeito e acho que vai ser muito bacana. E vamos começar a trazer mais e mais pessoas para a nossa comunidade. E a gente vai se falando lá no grupo, que tá uma loucura. Quem não quiser ficar no grupo porque tá muito louco, é muita coisa, pode silenciar o grupo ou pode sair do grupo, mas não saia da comunidade para receber os avisos, que às vezes se perde. Os avisos são importantes ali, que são as coisas que a gente tem que focar. E o grupo vai na loucura ali, mas para isso também é muito importante essa loucura e essa efervescência, né? É, E acho que é isso, então. Hannah, quer falar alguma coisa para finalizar? Só boa noite, pessoal. Vamos descansar que amanhã, às 6h15, a Gomo tá aberta. Não, Aberta não. aberta não, às 8. Às 6h15 eu tô entrando no turno, aí às 6h15 tem 8 abre. conferência. Então vamos fazer as compras às 8. Venham fazer compras na Gomo. Venham, venham. Até amanhã. Beijinho. Tchau, gente. Bom Tchau. descanso. Tchau.